Viver pela fé não é ignorar a realidade ou fechar os olhos para o problema. Na verdade, viver pela fé é encontrar a alegria em todas as circunstâncias, por confiar em um Deus que é vivo e verdadeiro. E se você quer experimentar isso na sua vida, fique nessa dopamina, porque hoje o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, minhas conquistadoras, bom dia! Como vocês estão? Preparadas para o nosso devocional do dia, nossa dopamina diária? Estamos sempre aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Inclusive, se você é nova por aqui, já se inscreva no canal, habilite o sino de notificação para não perder essa nossa programação. E além das dopaminas, tem muitos outros conteúdos que acontecem aqui neste canal. Então não fique de fora e vem fazer parte da família de conquistadoras. E minhas conquistadoras que já estão conectadas aqui, deixa aqui nos comentários o seu bom dia, coloca a nossa hashtag OPA, o nosso propósito é sempre estar aqui juntas, ouvindo, pensando e colocando em prática, agindo conforme aquilo que nós recebemos de instrução. A dopamina é uma forma de te ajudar a começar o teu dia com uma direção. Sabe quando a gente acorda, a gente fala, meu Deus, o que eu espero desse dia, o que eu vou fazer nesse dia? Bom, a dopamina é este lugar, é um lugar de direcionamento, onde o Senhor vem com uma palavra que traz clareza para o teu coração, que traz resposta para as suas orações. Então coloque o seu coração agora de maneira aberta aqui, a sua mente focada, para você não perder nada do que o Senhor vai falar com você. Pega a sua Bíblia, não esqueça da Bíblia, que a Bíblia é importante. A gente usa a Bíblia como base para o nosso momento aqui de devocional. E também um caderno e uma caneta é bem importante para você poder anotar e registrar tudo aquilo que o Senhor falar ao seu coração. Todas as minhas dopaminas, vocês sabem que nascem justamente dessa forma, né? Eu tô com o meu caderno aqui, que são os cadernos que eu sempre tô ao lado ali, quando eu tô fazendo devocional. E é uma forma de eu não perder nada do que o Senhor coloca no meu coração e poder transbordar na sua vida agora. Então faça o mesmo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com suas amigas e convidar todo mundo para fazer parte aqui dos nossos devocionais. E por falar em fazer parte, deixa eu te perguntar, você já está no grupo da sabedoria? Na escola da sabedoria, né? O grupo da sabedoria. De verdade, é um grupo da sabedoria mesmo, né? As pessoas que estão ali são sábias ou estão buscando a sabedoria. Para você que está chegando agora ou que não sabe, nós temos um grupo no WhatsApp chamado a Escola da Sabedoria. Esse é um projeto que nasceu no meu coração e no coração do Diego, e o nosso intuito é que com a escola a gente possa ajudar você a desenvolver o verdadeiro sentido da sabedoria, a ser uma pessoa sábia, posicionada em todas as áreas da sua vida, financeiramente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, tudo mente. Então nós queremos realmente te ajudar a ter uma postura verdadeiramente sábia. Então, se você deseja fazer parte, né, e aprender mais com a gente, também ficar sabendo de toda a nossa programação de palestras, workshops gratuitos e até alguns que a gente coloca preços e oportunidades especiais para quem está na escola, entre agora, tá? O lugar é 100% gratuito, você pode ficar lá dentro, não é um grupo que fica te incomodando toda hora. Quando a gente envia informações lá, tem objetivo, tem propósito. Então, se você deseja e você está buscando isso na sua vida, não perde essa oportunidade, combinado? O link está na descrição aqui do vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos para a palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar em uma passagem que é muito, mas muito cantada, muito falada, mas às vezes a gente nem sabe onde que está escrito, né? Principalmente porque o livro que nós vamos ler hoje é o livro de Abacuque. Você tem costume de ler a palavra do Senhor nesse livro? Você já leu esse livro, Abacuque, Naum, né? São livros que a gente não tem muito contato, a gente quase não lê. Livros dos profetas menores, né? Livros pequenos, apenas 3 capítulos do livro de Abacuque tem. E, inclusive, nós vamos ler o último capítulo, que é o capítulo 3. E hoje eu quero ressaltar um trecho desse capítulo que ele é muito cantado, pelo menos eu acredito que você vai lembrar de algumas canções quando a gente lê, e você fala, nossa, é esse texto? Agora você vai saber onde que as músicas aí que você canta podem ser encontradas, né? E olha como é importante a gente conhecer a palavra do Senhor, porque às vezes a gente canta algumas coisas, a gente não sabe nem o significado e nem o sentido daquilo que nós estamos cantando. E esse texto que nós vamos falar agora, nós vamos meditar, ele é um texto que traz uma verdade tão
tão poderosa que se você compreender e pôr em prática na sua vida, muita coisa vai mudar. Vocês viram que no início dessa dopamina eu disse que andar em fé não é fechar os olhos para a realidade. Muitas pessoas acham que a fé, ela ignora a realidade, né? Então a pessoa está passando por um problema e ela fala, não estou vivendo nenhum problema, tá tudo certo. Não é sobre isso. Andar com fé, ter fé, na verdade, é reconhecer a dificuldade, mas não deixar que a dificuldade mude quem você é. Mas muitas pessoas, elas não compreendem isso. Elas querem usar a fé como um antídoto para tentar manipular, ou não sei se a palavra seria manipular, mas sabe, tentar iludir, tentar maquiar, essa era a palavra, tentar maquiar aquilo que é real. Então, se você hoje está enfrentando um problema no seu casamento, você lá com a fé fala, não, em nome de Jesus, meu casamento não tem problema nenhum. Uma coisa é você declarar e profetizar, outra coisa é você fingir que nada está acontecendo e não aceitar a realidade. Por muitas vezes eu já fui para esse lugar, o lugar onde eu não aceitava a realidade que eu estava vivendo. Um deles foi quando eu passei pela depressão e eu usei muito a fé como uma forma de fugir da realidade. E eu dizia, não, eu sou uma mulher de fé, pessoas de fé não entram em depressão, pessoas de fé não dão lugar para depressão, eu não aceito isso na minha vida, eu não tenho depressão. Só que eu não falava com a autoridade no sentido de declarar, de profetizar. Não, eu falava mesmo no sentido de eu quero fechar meus olhos, eu não quero enxergar a verdade e eu quero ignorar isso porque eu tenho fé. Só que não é isso que Deus quer que você faça, conquistadora. Deus não quer que você se torne uma pessoa iludida na fé. Deus quer que você tenha uma fé racional. Inclusive, Paulo fala isso lá em Romanos 12. Ele fala que nós devemos prestar um culto ao Senhor de maneira racional. Então, ou seja, nós temos que ter clareza daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos vivendo. Então, a gente não pode maquiar ou ignorar o que está acontecendo. Então, se nós estamos vivendo algum cenário que não é fácil, que é difícil, que é cheio de luta, de dificuldade, nós precisamos de fato reconhecer esse cenário, porém, reconhecer o cenário não quer dizer que nós estamos lamentando por ele. E aí é onde entra a diferença, quem tem fé e quem não tem. Quem tem fé vai ver o cenário, vai reconhecer o cenário, mas vai continuar posicionado em Cristo. Quem não tem fé, vai ver o cenário ruim, vai se entregar para o cenário ruim e vai ficar lamentando o cenário ruim. Então a diferença de quem tem fé e quem não tem é justamente essa, é um posicionamento. E eu quero, através do texto que nós vamos ler agora, que você possa compreender o que é de fato você viver pela fé. Lá em Abacuque capítulo 3, do verso 17 em diante, diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Esse aqui é um texto que Abacuque ele escreve como uma forma de canção. E aí ele escreve esse texto, o capítulo todo, você pode ler, onde ele expressa a soberania de Deus, onde ele diz sobre a confiança em Deus, onde ele fala de um povo que decide estar de acordo com a vontade do Senhor, e ele termina o texto fazendo essa declaração, uma declaração de fé. Por que nós podemos dizer que é uma declaração de fé? Porque aqui ele está trazendo o cenário, a realidade do cenário que o povo estava vivendo no exílio. O povo de Israel estava vivendo exatamente isso. Não tinha como ter nada, porque na verdade eles estavam vivendo um tempo de dificuldade. Mas mesmo no tempo de dificuldade que eles estavam enfrentando, de seca, de não ter nada, de não ter a liberdade, de vários fatores que estavam de fato acontecendo com o povo, aqui ele declara que aqueles que confiavam no Senhor continuariam exultando ao Senhor, ou seja, adorando a Ele, glorificando a Ele, vivendo dias felizes, mesmo em meio às dificuldades. Então sim, é possível você ter alegria mesmo em meio à dificuldade, porque a alegria não está condicionado às coisas, mas está condicionada a um estado de espírito. E quando você tem o seu espírito ativo no Senhor, você passa a entender que você não é dependente de circunstâncias, você decide se posicionar diante das circunstâncias. Mas muitas pessoas que não conseguem compreender isso, elas estão esperando a realidade mudar para que aí sim elas possam dizer: eu tenho alegria, eu sou feliz, eu posso me alegrar. Mas aqui nós vemos algo diferente. Você não vê em nenhum momento aqui Abacuque ignorando a realidade ou não falando dos problemas que poderiam enfrentar.
Na verdade, ele menciona os problemas, ele menciona a falta de alimento, ele menciona a falta, né, de produtividade, de fartura, de abundância, a escassez, ele menciona tudo o que estava acontecendo, tudo o que gerava desconforto, tristeza, medo, mas ele menciona todas essas coisas e diz: não importa as circunstâncias, eu me alegrarei no Senhor, eu me exultarei no Senhor. Então eu quero que você pense hoje comigo. Quais são as circunstâncias que você tem enfrentado hoje? Essas circunstâncias que são difíceis, você tem se alegrado no Senhor? Ou você tem reclamado com o Senhor? Né? A gente normalmente tende a fazer aquelas orações, mas as orações que são mais de lamento do que orações de declaração. Como eu falei, a fé ela não ignora a realidade. E Deus ele quer que você tenha reconhecimento da realidade que você está. Não está fácil? Está difícil? Deus não quer que você ignore isso. Deus não quer que você finja que está tudo bem. Mas Ele também não quer que você fique lamentando, prostrado, chorando. Ele quer que você levante a sua cabeça e declare: a circunstância não é fácil, o cenário é esse, tá doloroso, tá dolorido, né? Tá difícil, tá complicado, mas eu decido me posicionar em fé. Eu decido continuar, eu decido prosseguir, eu decido me alegrar no Senhor. Inclusive, eu tenho até um testemunho que não é meu, mas acaba sendo meu, né? Porque quando a gente é casado, a gente é uma só carne. Mas, recentemente, a gente acabou recebendo um comentário, né? Na verdade, o Di recebeu um comentário de uma pessoa que conhece a gente. E essa pessoa foi e perguntou para ele como estavam as coisas em algum aspecto da vida, né? Aquela conversa normal. E aí, como tá a vida, como estão as coisas, como tá o trabalho e tal. E aí o Di comentou sobre algumas coisas que haviam sido mudadas, né? Algumas mudanças que a gente teve, a questão dele ter saído da empresa que ele estava e tá vivendo agora uma fase, né, diferente, uma fase de incertezas que a gente estava passando. E aí essa pessoa virou e falou assim: cara, como é bom andar com pessoas de Cristo. E aí o Diego ficou assim, meio espantado e falou assim: como assim? Não, porque você está me contando todo esse processo, tudo que, né, vocês passaram, todas as circunstâncias, mas eu nunca vi, eu não reparei você em nenhum momento triste, cara feia, fechado, deixando de fazer o que você sempre faz, você sempre alegre, sempre confiante. Isso é andar com Cristo. E aí aquilo que ele ouviu alegrou o nosso coração. Porque é isso, é sobre isso. Não é porque você está passando por uma dificuldade, por uma luta, que você tem que desistir de tudo. Você tem que fechar os olhos para tudo e ignorar aquilo que Deus pode fazer. Mas Deus também não quer que você ignore a realidade. O Diego poderia muito bem, nessa conversa com essa pessoa, ter falado assim: ah, não, tá tudo bem, maravilhoso, e não ter contado nada, né, do que a gente tinha passado, das circunstâncias. Então, ele decidiu reconhecer a realidade, mas ele não deixou a realidade ditar quem ele é. Porque normalmente, quando a gente olha para circunstâncias difíceis, a gente dita a realidade como nós somos. Inclusive, tem até um ditado que diz por aí, né? É na dificuldade que se faz o ladrão, né? É uma coisa assim. Eu sou péssima para ditados populares, mas muitas pessoas falam exatamente sobre isso, porque no momento que tá tudo bem, a pessoa olha, pessoa sorridente, pessoa alegre, pessoa honesta, pessoa pra cima, mas aí quando vem um momento de dificuldade é onde revela a verdadeira identidade, é onde a pessoa que não roubava começa a roubar, é onde a pessoa que não mentia começa a mentir, é a pessoa que antes não reclamava começa a reclamar. Você consegue entender? Mas agora quando a gente olha para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos instrui que não importam as circunstâncias, eu continuarei me alegrando. Porque quando fala que continuaremos felizes, exultando no Senhor, quer dizer que eu não mudo o meu estado de espírito. Eu não mudo pelas circunstâncias. Será que as circunstâncias têm mudado quem você é? As circunstâncias têm te moldado a ser aquilo que você não é? Você tem de fato mudado o seu comportamento, suas atitudes, sua maneira de pensar pela circunstância e ainda tem usado a circunstância para justificar o que você tem feito que não é bom? Quantas vezes nós, dentro das circunstâncias, começamos a ser ignorantes, a brigar dentro de casa, começamos a ser aquelas pessoas fechadas para o mundo, não queremos mais ter amizades com as pessoas, não queremos mais nos relacionar, e aí você vai e pergunta para a pessoa: mas por que você não quer fazer isso? Mas por que você está agindo assim? Aí a pessoa fala: é porque aconteceu tal coisa. Depois disso, nunca mais fui a mesma. Errado! Se você hoje tem esse argumento de que você mudou por conta de uma circunstância, deixa eu te falar,
você não está vivendo o verdadeiro evangelho, você não está vivendo o que a palavra do Senhor nos instrui. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos mudar quem nós somos, mas em todas as circunstâncias devemos ser aquilo que realmente fomos forjados para ser. E nós devemos o tempo todo manter a nossa mesma identidade. Nós não podemos nos amoldar. O que o Romanos 12:2 fala? Não vos amoldeis ao padrão. Muita gente acha que é só a maneira de pensar, mas não, é a maneira de agir, porque assim como você pensa, você age. Provérbios ensina isso. Então você consegue entender que a palavra do Senhor nos traz essa direção muito clara? E eu gostaria que hoje, nessa dopamina, você saísse daqui com essa certeza de que Deus está trazendo para você uma direção. Que Ele não quer te ver mudando quem você é pela circunstância. Na verdade, a circunstância, ela vai estar ali. Mas quem não pode mudar é você. O cenário, ele muda, mas você não. Tá no cenário bom? Continue sendo quem você é. Tá no cenário ruim? Continue sendo quem você é. Continue se alegrando, continue adorando, continue servindo, continue glorificando a Deus, porque é aí que Deus vai ver se você realmente tem um coração puro e verdadeiro ou se você tem um coração que é deturpável com a circunstância, que muda diante das circunstâncias. Então hoje, fique atenta, abra os teus olhos, a palavra do Senhor está nos instruindo a não mudar quem nós somos. E aí eu deixo para você refletir, você conseguiria dizer essas palavras que Abacuque 3, do 17 ao 19 nos instrui? Mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis, o que hoje é o seu problema? Aqui ele está dizendo sobre não florescer a figueira, não haver uvas na videira, não ter azeitonas, não ter alimento nas produções de lavouras, não ter ovelhas no curral e nem bois nos estábulos, ou seja, não ter a provisão, o recurso, as necessidades ali básicas necessárias que a gente às vezes quer ter ou até extraordinárias, mas ele diz todas essas circunstâncias, porém todas elas, nada disso muda quem ele é. Agora, se você substituísse essas coisas por coisas que você está vivendo hoje, o que você colocaria no lugar? Agora se pergunte, se isso que você tanto deseja não acontecer, você continuaria se alegrando no Senhor ou você mudaria quem você é? Se o cenário que você hoje está enfrentando continuasse, você manteria sua adoração ao Senhor ou você mudaria quem você é? Então eu deixo para você refletir hoje e eu quero te convidar a orar comigo. Paizinho querido, eu te louvo e te agradeço por essa palavra tão linda e extraordinária que o Senhor trouxe ao nosso coração. Uma palavra, Pai, que nos confronta, que nos faz perceber quando nós estamos de fato alinhados ao Teu coração e quando não estamos. E muitas vezes, Pai, nós queremos de fato viver a Tua vontade, nós queremos glorificar ao Senhor, mas nós não entendemos que as circunstâncias elas não podem mudar quem nós somos. Às vezes é tão fácil, né, a gente louvar ao Senhor e glorificar o Senhor quando está tudo dando certo, mas e quando o problema vem? Será que nós somos capazes de fazer isso? Então, Pai, que neste momento, essa conquistadora que está me ouvindo, essa pessoa que está me escutando agora, possa ter a consciência que o Senhor não quer que apenas fique preso ou as circunstâncias moldem quem nós somos, mas que, na verdade, independente do cenário, possamos nos alegrar, nos te adorar e te exaltar em todo o tempo, porque o Senhor é quem nos provê, é o Senhor quem cuida de nós. Pai, então desta forma eu oro e peço para que o Senhor fale com essa conquistadora de maneira profunda, revelando as verdades que o Senhor trouxe em sua palavra e assim possamos viver aquilo que acabamos de aprender diante dessa dopamina que o Senhor nos deu. Assim eu glorifico a Ti em nome de Jesus. Amém. Agora, conquistadora, você já sabe, compartilhe esse vídeo com suas amigas, não deixe de fazer a sua parte e não esqueça de sair daqui refletindo e pensando, você tem mudado a sua postura diante das circunstâncias e do cenário ou o cenário não tem influenciado quem você é? Que você possa guardar isso no seu coração e praticar assim como nós temos falado aqui. Um grande beijo e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!